E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E nesse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, diferente de outros, onde eu trago listas de ações, grandes investidores, enfim, eu vou trazer ensinamentos. Vai ser um vídeo um pouco mais filosófico, digamos assim, onde a gente vai debater sobre ensinamentos que valem para a nossa vida, seja no mundo dos investimentos, seja também na nossa vida pessoal. Através da internet a gente tem acesso a muita informação, só que juntamente com essa informação a gente também tem bastante desinformação. Então, em um mundo capitalista, onde todos buscam um retorno imediato e buscar apenas ter ganhos, muitas pessoas acabam colocando em segundo plano questões éticas e morais. Então o que a gente mais vê é a pessoa vendendo curso de investimento que não faz o menor sentido ou se sujeitando às maiores mentiras possíveis para conseguir vender o seu produto. Então acabam surgindo diversos tipos de influenciadores, alguns bem intencionados e outros totalmente mal intencionados que não têm nenhum objetivo em te ajudar, mas com o único objetivo de apenas furar o próprio bolso. Infelizmente, a maioria das pessoas no Brasil tem um extremo desconhecimento, não possuem acesso à informação e não tem a mínima habilidade de discernir qual é o bom influenciador e qual é o mau influenciador. Então a maioria das pessoas fica completamente perdida. Infelizmente, a maioria das pessoas é completamente cega pela ganância. Então, muitos influenciadores, sabendo da ganância dos seus assinantes, acabam oferecendo produtos que não vão trazer benefícios e induzindo muitas vezes o seu seguidor ao erro simplesmente para ganhar dinheiro, vendendo promessas mentirosas de dinheiro fácil e rápido. E como a maioria das pessoas sempre busca o atalho, elas acabam se deixando seduzir. E muitos desses influenciadores vão estudar sobre persuasão e sobre manipulação e vão utilizar contra você que está seguindo ele. Só que a gente consegue perceber alguns padrões. À medida que a gente vai evoluindo na nossa vida e também detendo mais conhecimento, a gente vai conseguindo identificar quem a gente pode escutar e quem não. A gente sente quando o cara está falando a verdade ou está empurrando alguma besteira. E geralmente quando a gente detém um certo conhecimento, a gente não é mais passado para trás. Então quando a gente escuta influenciadores falando baboseira sobre os investimentos e sobre coisas que a gente sabe que não é uma verdade, a gente acaba fugindo desse tipo de pessoa. Só que infelizmente a grande maioria acaba caindo nessa ladainha. Quando na verdade uma pessoa ética de verdade, mesmo sabendo como manipular e mesmo sabendo como enganar os outros, prefere não fazê-lo. E a gente encontra pessoas de extrema qualidade na internet. Basta apenas a gente aprender a filtrar. E muitas vezes é muito melhor para o influenciador ele ter um público, digamos, mais reduzido, mas com uma base intelectual e moral mais forte, do que um monte de gente que não entende absolutamente nada de nada. Não adianta nada a gente ter uma base de seguidores formado por pessoas completamente ignorantes. E a maioria dos influenciadores mal intencionados adora ter uma base gigantesca de pessoas ignorantes, porque é muito mais fácil enganar uma pessoa ignorante do que enganar uma pessoa bem instruída. Então poucos influenciadores têm esse tipo de princípio ético. E o objetivo desse vídeo é justamente trazer os influenciadores que eu confio. Posso estar enganado sobre eles, a gente não sabe ler os pensamentos dos outros, mas eu sempre vi verdade nos dizeres desses influenciadores que eu vou trazer aqui para vocês. Então eu vou trazer os nomes e também o porquê eu acho que eles têm um padrão interessante no método de ensinamento. A gente vê que eles realmente querem ajudar o próximo, claro, ser remunerado, ninguém trabalha de graça, digamos assim, mas ser remunerado porque você está ajudando o próximo e não empurrando coisas desnecessárias simplesmente para ganhar dinheiro, como muitos influenciadores grandes, inclusive, fazem. Porque a impressão que dá é que justamente os maiores que são os mais mal intencionados. Eu acho que é porque tem muito mais pessoas gananciosas e fáceis de serem manipuladas do que pessoas sábias no mundo. Justamente por isso esse tipo de influenciador tem uma base de seguidores muito maior. Inclusive, recentemente eu vi um grande influenciador divulgando um curso do Lobo de Wall Street.
Ou seja, o Lobo de Wall Street foi conhecido por ter enganado diversas pessoas e ganhado dinheiro com isso. Então o influenciador está basicamente divulgando um curso de uma pessoa que ganhou a vida enganando os outros. E mesmo assim existem pessoas que confiam nesse tipo de influenciador e acham super bacana esse tipo de curso, já que o brasileiro adora seguir um malandro. Mas eu tenho confiança que vocês aqui, seguidores do canal, não têm esse tipo de visão. E não é para esse tipo de pessoa que eu faço os meus vídeos. Então, se você não é aquele tipo de investidor otário que cai nesse tipo de baboseira, fique no vídeo até o final e veja os influenciadores que eu confio. O primeiro influenciador, obviamente, tem que ser o Baster. A maioria das pessoas aqui do canal gostam muito também do Baster. Inclusive, sem dúvida nenhuma, eu aprendi muito com ele. Uma das características principais que fizeram o Baster entrar nessa lista é que a gente não vê interesse próprio dele. Ele realmente quer ajudar o próximo porque ele fala a verdade. E ele não se importa em dizer a verdade mesmo que ofenda, digamos assim, os seus seguidores. A gente vê muitas pessoas ficando até nervosinhas com aquilo que ele fala. Porque diferente de outros influenciadores que falam aquilo que você quer ouvir, para vender algum tipo de curso, ele fala aquilo que você precisa ouvir. E essa é a primeira característica para você identificar uma pessoa de qualidade na internet. Ela falar aquilo que você precisa ouvir, mesmo que você se ofenda, mesmo que ela perca seguidores com esse tipo de atitude, ela quer ajudar. E influenciadores que não querem ajudar vão falar que tudo é muito fácil, que você pode ganhar dinheiro muito rápido, vão tentar passar a fórmula mágica dos investimentos. Enquanto influenciadores verdadeiros, como é o caso do Baster, vão passar a realidade das coisas, que é extremamente difícil. Isso não significa que ele não vai ganhar dinheiro com esse trabalho na Baster.com. Óbvio, tudo é um negócio, só que é um negócio ético. Ele não vai passar a perna em ninguém para ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, ele está buscando realmente abrir os olhos dos investidores, ensinando diversos tipos de ensinamentos com relação a investimentos e também a vida pessoal. Portanto, eu recomendo o Baster e coloco ele em primeiro lugar aqui nessa lista. Por mais que ele não tenha atingido um público gigantesco, ele sempre tem aquele mesmo público fiel que dura anos e anos. Portanto, a gente vê a importância do compromisso ético. Por mais que você não estoure ou tenha grandes seguidores, pelo menos o seu negócio acaba durando muito tempo, porque ele está baseado na verdade. Enquanto outros grandes influenciadores podem estourar durante um determinado período de tempo, mas depois de um certo momento, enganando muita gente, as pessoas acabam caindo na real e abandonando esse tipo de influenciador. Por isso é muito importante você ter um compromisso com a verdade, porque dessa maneira o seu negócio vai durar muito tempo. E a gente vê que o Baster já tem muitos anos ensinando muita gente na internet. Um exemplo de o quanto verdadeiro que o Baster é, ele vai contra o que a maioria das pessoas falam por aí sobre dividendos, por exemplo. Esse tipo de ensinamento, só de a gente falar esse tipo de coisa, você já se queima com muita gente, porque tem muitas pessoas que preferem acreditar no conto da carochinha. Porque a maioria das pessoas querem ouvir que vão conseguir viver de renda facilmente e que em poucos anos estarão aposentadas. Essa é a verdade gostosa que as pessoas querem ouvir. E quando o Baster vai contra esse tipo de pensamento, acaba ofendendo muita gente. E eu acho que é justamente por isso que ele não tem uma infinidade de seguidores como outros grandes influenciadores mal intencionados. Outra questão importante é também que ele manda fugir do dinheiro maldito, do dinheiro sujo, que muitas pessoas não dão bola para esse tipo de coisa. A gente vê muitas pessoas que têm uma espiritualidade forte, pelo menos dizem que tem, mas na hora do vamos ver acaba aceitando o dinheiro ilícito. Então, ele é extremamente contra esse tipo de visão que muitas pessoas defendem escondidas. O Brasil já é um país extremamente corrupto e a gente não deve ajudar a aumentar mais ainda esse tipo de pensamento. A gente deve combater esse tipo de visão. Outro canal que eu acho interessante recomendar é o Market Makers. Eu não sei se o Market Makers se incluiria como um influenciador, algo do tipo, porque ele é mais um canal e um podcast. Mas eu achei interessante incluir ele nessa lista porque é um canal que eu acompanho bastante e eu já consegui extrair ideias bem interessantes e também vi convidados excelentes. Apesar do Market Makers muitas vezes chamarem influenciadores ou pessoas
que eu não acho tão relevantes assim, ou que não têm uma boa metodologia, eu acredito que eles dão bastante disponibilidade para muitas pessoas falarem e até com ideologias diferentes. Apesar de ser um canal relacionado ao mercado, principalmente o mercado de ações, a gente vê diversas pessoas abordando diversas temáticas e de diversas ideologias diferentes. Mas no início tinha um pessoal apenas voltado para o mercado, mas depois eles começaram a chamar pessoas com outras ideologias também, dando abertura para diversos tipos de ensinamento. Eu acho isso interessante porque acaba furando aquela bolha que as pessoas do mercado geralmente estão acostumadas. Então, na maioria das vezes, a gente vê pessoas que se cegam devido à sua própria ideologia, focando apenas naquele tipo de pensamento como se fosse uma verdade absoluta. E eu acho interessante um canal dar disponibilidade para várias pessoas falarem e dar sua opinião com relação a diversos temas, não só ao mercado, mas também como geopolítica e outras questões. Já escutei muitos absurdos, já vi pessoas até mal intencionadas que foram chamadas no Market Makers, porém muitas pessoas boas apareceram por lá também, e eu pude acompanhar vídeos interessantes, vídeos longos, pessoas que em outros canais não teriam a possibilidade de serem visualizadas, e nesse canal tem esse acesso, pessoas muito inteligentes, pessoas muito informadas, então é um canal excelente para quem sabe escolher os melhores vídeos para assistir. É um excelente canal para quem gosta de aprender e tem interesse sobre o mercado financeiro. Aí entra outro ponto que também, ao meu ver, difere um canal de qualidade, um influenciador de qualidade e um influenciador que não tem qualidade. É o influenciador que dá abertura para todas as ideias. Então, ele não censura uma ideia porque tem apenas aquela linha de raciocínio. Geralmente, influenciadores mais mal intencionados, digamos assim, tentam te convencer simplesmente daquela linha de pensamentos. Então, apenas aquele lado é que importa. Quando muitas vezes ideias interessantes estão em ambos os lados. A gente vai encontrar ideias que fazem sentido, às vezes, em uma metodologia que a gente segue, e também a gente vai achar ideias interessantes em outro lado, outra esfera política, outra linha de pensamento. Então, você dar a disponibilidade de ter vários tipos de ideias dentro do mesmo canal, por exemplo, eu acho uma ideia excelente. Geralmente as pessoas que tentam manipular alguém gostam de impor ideias e verdades absolutas, justamente para tentar te conduzir apenas um lado, se aproveitando e tentando manipular os seus seguidores. Quando na verdade não existe nenhuma verdade absoluta. Existem coisas que fazem sentido e existem coisas que não fazem sentido, independente do lado ou da esfera política, por exemplo. Então eu gostei do bom senso por parte do Market Makers e por isso eu coloquei aqui nessa lista. Próximo nome aqui da nossa lista é o Daniel Nigri, do canal Dica de Hoje. Por que eu coloquei ele nessa lista? Bom, eu acredito que ele seja um cara muito capacitado naquilo que ele faz. Ele, diferente de outros influenciadores que analisam ações ou que fazem recomendações, enfim, coisas nesse sentido, sem ter um preparo, ele tem um extremo preparo e ele é um analista excelente, trazendo informações muito boas com relação às ações e de uma maneira extremamente técnica e imparcial. A gente vê que ele não tem, digamos, uma paixão por nenhum ativo que ele analisa. Diferente de outros influenciadores que gostam de falar só de algumas ações e fazem muitas pessoas entrarem em barcos furados, Daniel Nigri ele passa muita segurança naquilo que ele fala, muito conhecimento, às vezes indo contra o que as pessoas esperam. Eu já vi em alguns momentos, alguns vídeos, ele falando sobre algumas ações que ele prefere ficar de fora, que todo mundo está investindo. As pessoas já ficam um pouco, já não gostam de ouvir isso. E eu acho isso muito bom, esse tipo de sinceridade. Também vejo bastante verdade e profissionalismo no método que ele fala com relação aos ativos. Muitas pessoas acabam não dando muita atenção, ele não tem tantos seguidores como eu acho que ele deveria ter. Diferente de grandes influenciadores que têm só marketing e nada de conteúdo, ele tem muito conteúdo e pouco marketing. Sendo assim, não precisa ter muito marketing, porque geralmente o marketing acaba empurrando muita coisa ruim para as pessoas.
Então eu acho muito legal o conteúdo do Daniel Nigri, eu acho um conteúdo muito verdadeiro, a maneira que ele repassa as informações é um dos canais que eu mais gosto de acompanhar e já faz bastante tempo. Então é justamente que eu falo da questão da visibilidade. A gente vê influenciadores que só falam baboseira, sempre fazendo vídeos marqueteiros. A gente inicia um vídeo sobre finanças, a gente sempre vê o maluco fazendo uma propaganda insuportável e a gente tem que ficar aguentando essas propagandas chatas pra caramba. Enquanto isso, a gente vê um cara de extrema qualidade, como o caso do Daniel Nigri, com uma visibilidade muito menor que esses grandes influenciadores. Realmente as pessoas gostam de serem passadas para trás, é essa sensação que eu tenho. Infelizmente, a internet parece que virou um lugar onde apenas o marketing importa e dane-se o conteúdo, porque as pessoas querem soluções imediatas e não querem aprender de fato. E se você quer aprender, um canal excelente é o canal Dica de Hoje do Daniel Nigri. Fora os conteúdos privados, digamos assim, é conteúdo premium dele, é claro. Outro canal que eu também acho muito bom é o canal do Mirai Investing, do Luan Lin. Eu lembro que quando eu estava começando meu canal de cortes há tempos atrás, e ele também estava iniciando seu canal, a gente trocou uma certa ideia, eu falei algumas coisas com relação a investimentos, ele também conversou um pouco comigo, e sempre parecia um conteúdo muito interessante, aquilo que ele trazia. Eu nunca vi ele recomendar ou falar empresas ruins no canal dele, eu nunca vi ele ir para esse tipo de lado. Eu nunca vi ele empurrando coisas que pudessem prejudicar os seus seguidores ou fazer algum tipo de marketing que não faz muito sentido. Tanto que o canal dele cresceu muito de lá para cá e tudo muito merecido. A qualidade do conteúdo dele é bem grande, ele melhorou bastante, sempre falando sobre empresas excelentes, empresas que pagam bastante dividendos, passando a real com relação aos investimentos e às vezes até fazendo vídeos desmascarando algumas besteiras que os influenciadores falam por aí. Então eu sempre acompanhei o canal dele, sempre achei muito interessante. O canal dele melhorou bastante. Muitas vezes eu vi ele fazendo análise de ações, onde todo mundo fala bem, onde todo mundo está investindo, ele passou a real. Ele mostrou os prejuízos, ele mostrou as dificuldades que essas empresas estavam passando, não empurrou nenhuma porcaria para ninguém. Então eu acho muito bom esse tipo de vídeo. Eu sempre vi um bom senso muito grande nos seus vídeos. Às vezes tem uns vídeos, digamos, políticos que eu via, que às vezes eu, quem sabe, não concordasse, mas não significa que a qualidade do canal é ruim, nunca vi nenhum tipo de má intenção, nunca vi nenhum tipo de desonestidade por parte desse influenciador e justamente por isso eu coloquei ele aqui nessa lista. Outro canal que eu acho bem bacana é o canal do Silas de Graaf. Não tem muitos inscritos se comparados com outros canais que eu citei aqui nesse vídeo, mas é um canal excelente, porque ele passa uma visão muito técnica com relação às empresas. Eu nunca vi nenhum tipo de lado na hora de ele fazer a análise dos balanços, e ele foca exatamente nisso, nos balanços, diferente de outros canais que falam outras coisas pouco importantes sobre se a bolsa vai subir ou cair, lado político, enfim, notícias que só fazem a gente perder tempo com relação aos investimentos. Ele vai direto para aquilo que importa, que são os balanços das empresas. Eu sempre reforço aqui no canal que a gente tem que focar nas empresas que a gente está investindo e não ficar preocupado com o índice, para onde o mercado está indo, se está para cima, para baixo, macroeconomia, enfim. É muito melhor a gente focar naquilo que interessa, que são os resultados das companhias. E ele passa de uma maneira muito detalhada, número após número, mesmo com alguns vídeos não dando tantas visualizações, digamos assim. Ele faz o vídeo com muito interesse, a gente vê que ele faz com muita vontade os seus vídeos e passa detalhes que a gente não encontra em mais nenhum outro tipo de canal. A gente tem dificuldade. É difícil a gente achar um canal que destrincha tanto os balanços como o canal do Silas de Graaf. Eu acho um excelente canal. Então tem empresas que eu já investi que a maioria do mercado tinha uma opinião contrária àquela empresa. E eu, ao escutar o canal do Silas, fiquei até um pouco mais tranquilo, porque eu vi que a minha análise que eu estava fazendo estava parecida com aquilo que ele mesmo estava falando.
passando de maneira técnica aquilo que importa, os números das empresas. Enquanto em outros canais eu via simplesmente eles passando uma visão mais tendenciosa, a opinião emocional que aquela pessoa tinha com relação àquela empresa. Já ele deixa de lado esse lado emocional e fala simplesmente os números da empresa, passando se a empresa tem chances de ter continuidade ou não, se é uma empresa que consegue aguentar aquele momento difícil na economia, enfim, coisas que realmente importam. Então, para quem gosta de destrinchar balanços, esse canal é excelente e por isso eu coloco aqui no meu vídeo. É um canal que a gente vê preocupação com a informação e não com tirar dinheiro de todo mundo, que nem outros grandes canais fazem por aí. Lembrando que todo mundo tem que fazer o seu jabazinho, todo mundo tem que ganhar dinheiro, porque a gente vive num mundo capitalista, a gente tem que oferecer os nossos produtos, mas é muito diferente oferecer um produto de qualidade e oferecer baboseira para os nossos seguidores, como muitos fazem. Essa é a questão do negócio e é justamente esse tipo de revolta, esse tipo de coisa que eu vejo muito pela internet que me deu motivação para fazer esse vídeo. Se vocês têm outros nomes que vocês acham interessantes para a gente acompanhar aqui, canais interessantes, deixe aqui nos comentários. E falando em jabazinho, eu gostaria de recomendar a plataforma de investimentos que eu utilizo, o Investing Pro. Assim como eu reforcei nesse vídeo, eu acredito que a gente sempre tem que recomendar aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente mesmo utiliza. É o caso do Investing Pro. Eu gosto muito de utilizar as suas ferramentas, principalmente usar a inteligência artificial dele para ter ideias para fazer os vídeos. Eu também utilizo o Investing Pro para fazer uma seleção dos ativos que eu quero compor o meu portfólio, fazendo filtros de ações bem interessantes, com dados fundamentalistas bastante técnicos das empresas. Enfim, é uma excelente plataforma. A gente tem carteiras de investimento recomendadas, baseado no perfil de investimento de cada um. Então eu não estaria recomendando se eu não gostasse de fato da ferramenta do Investing Pro. Se você tiver também interessado, passe a dar uma olhadinha no Investing Pro, clique no link aqui na descrição. Quem adquirir o Investing Pro pelo cupom do nosso canal terá um desconto de 15%. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado e também se informado.